A pedidos, hoje eu vou fazer um vídeo falando de um assunto que, apesar do nome, não é complexo. Entendeu? Entenderam? Olha aqui. Falar sobre conjunto dos números complexos, quer dizer, sobre números complexos, tá? Foi o pedido aí. Esqueci o nome! Ai, meu Deus. Ok? Tá. Enfim, ele queria a ideia, né, do que é um número complexo, né? Então, primeiro eu vou mostrar para você o porquê que foi criado esse tal do número complexo, tá? Os matemáticos. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Resolver essa equação do segundo grau, tá? Resolver uma equação do segundo grau, né? Terceiro grau, primeiro grau, significa dizer achar as raízes, os valores de x, que satisfaçam essa igualdade, ou seja, valores de x que ao substituir aqui, tornem isso igual a zero, tá? Bom, como é que a gente resolvia uma equação do segundo grau, né? A gente usava a tal da fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara, né? Qual era a primeira coisa que você calculava na fórmula de Bhaskara? Você se lembra? O tal do delta? Não? Delta era b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá? Onde esse 1 que está aqui na frente não aparece, mas aqui está o a, esse menos 4 é o b e esse 5 é o c, tá bom? Muito bem. Se você calcular o delta primeiro, então, ó, delta igual b ao quadrado vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o 1, vezes o c, que é o 5. Delta igual 16 menos 20. Ou ainda, delta igual a menos 4. Veja, você acabou de achar o valor do delta, né? Quando você jogava na fórmula de Bhaskara, lembra? Lembra, professora Isabel, como é que era a fórmula de Bhaskara? Lembro. X igual... Muito bem, ela lembra, mas não fala. Menos d, mais ou menos raiz quadrada do... delta. Sobre 2 vezes o... A. Aí olha o que acontecia. X igual... menos b. Como o b já está negativo, menos com menos, mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta vale quanto? Menos 4. Menos 4. Sobre 2 vezes o a. O a vale 1. 2 vezes 1, 2. Interrogação. No conjunto dos números reais, existe raiz quadrada de número negativo, professora Isabelle? Não, né? Essa coisa tá meio, né? Tipo, e agora? E agora, né? E agora o que faz? Tá. É o seguinte, o que é raiz quadrada nos reais, né? Raiz quadrada de um número. Por exemplo, raiz quadrada de 25. Você tem que arranjar um número que é elevado ao quadrado de 25. Que número é esse? 5. Agora, raiz quadrada de menos 4. Você tem que arranjar um número que é elevado ao quadrado de menos 4. Mas qualquer número elevado ao quadrado, nos reais, dá sempre positivo. Por isso que não tem como você arranjar. Aí o que os matemáticos faziam? Paravam aqui e não tinha como resolver. Por isso que eles falavam o seguinte, toda vez que o delta dava negativo lá nos reais, já se falava automaticamente, não existe raízes reais. E parava ali e não fazia mais nada. Mas aquilo começou a encasquetar os matemáticos, mas como assim? Não dá para continuar. Bom, aí o que os matemáticos fizeram? Eles ampliaram o conjunto dos números reais, que até então era o maior conjunto numérico que existia. Só para fazer um remember de conjuntos numéricos, jogo rápido, tá, professora Isabelle? Qual era o menor conjunto numérico que foi criado? O conjunto dos números naturais, tá? Menor conjunto numérico naturais. Aí eles ampliaram o conjunto dos números naturais, criando o conjunto dos números inteiros, representação de cada um desses conjuntos, tá? Naturais e os inteiros. Aí eles perceberam que não era mais suficiente e ampliaram o conjunto dos números inteiros, criando o conjunto dos números racionais, representado por esse Q de quociente. Bom, aí eles perceberam que existia um conjunto à parte, que era o conjunto dos números irracionais. Muito bem. A junção dos racionais com os irracionais
é o que nós chamamos de conjunto dos números reais. Lembrou disso, professora Isabela, agora? Lembrei. Tá. Então, o conjunto dos números reais, o que significa dizer um número é real? Ou ele é racional, ou ele é irracional. Isso é um número real. Bom, mas daí o que aconteceu? Eles tiveram que pegar esse conjunto e ampliar esse conjunto dos reais, criando um conjunto chamado conjunto dos números complexos, representado por esse C meio afrescalhado, tá? Dentro desse conjunto aqui, ó, dentro desse conjunto, existem infinitos outros números. E observe, esses pontinhos verdes que eu estou colocando aqui, tá? São infinitos outros números que não são o quê? Não são reais, tá? E que números são esses que foram criados em verde aqui? É a tal da unidade imaginária. Sério? Eu acho que eu nunca escutei falar disso. É que daí alguém pode falar assim, não estou conseguindo imaginar. É porque é imaginário. Horrível. Ai. Piadinha horrível. Tá. Então tá, ó. Unidade imaginária. Tá. Quem que é essa unidade imaginária que foi criada para a gente poder ter essa solução ali? Eles criaram uma unidade imaginária chamando de de imaginário. E esse I vale a raiz quadrada de menos 1, tá? Esse I vale raiz quadrada de menos 1. Ou se você preferir, observe, raiz quadrada. Qual é a operação inversa da raiz? É a potência. Então ele passa para cá em forma de potência. Como é raiz quadrada, passa para cá em forma de potência ao quadrado. Então, ou I ao quadrado igual a menos 1. Tanto faz, tá? Usar aquela primeira ou essa segunda aqui. Tanto faz, tá? A partir desse momento que foi criada uma unidade imaginária, a raiz quadrada de menos 4 passou a existir. Como assim, Bara? Eu não entendi. Então observe. Raiz quadrada de menos 4. Poderia eu escrever assim? Ó? Raiz quadrada de 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4, certo, professora Isabela? Sim. Se eu distribuir aqui raiz quadrada de 4 e distribuir ali raiz quadrada de menos 1, ou seja, usei a distributiva da raiz em relação à multiplicação, tá? Passei para cada um dos termos da multiplicação. Ora, quanto vale a raiz quadrada de 4 lá nos reais, professora Isabela? 2. 2 vezes raiz quadrada de I. Quanto vale a raiz quadrada de I? Não, está errado. Raiz quadrada de menos 1. Quanto vale a raiz quadrada de menos 1? I. Pronto. Significa dizer que a raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa que 2i. A partir desse momento, volta aqui. Eu posso tranquilamente escrever assim, ó. Opa. X igual 4 mais ou menos. Raiz quadrada de menos 4, acabamos de calcular. Quanto que é a raiz quadrada de menos 4? 2i. 2i. Tudo sobre 2. Simplificando isso aqui tudo por 2, você vai tirar um x1 e um x2, ou seja, duas raízes. 4 por 2 dá 2, mais 2 por 2 dá 1, então fica 1i. 4 por 2 dá 2, menos 2 por 2 dá i. E aqui estão as duas raízes desta equação do segundo grau. Agora está escrito de forma de número complexo. Isso aqui é uma forma de representar um número complexo. Forma de representar um número complexo. Uma das formas. Não entendeu? Vou mostrar apenas uma, tá? É a tal da forma algébrica de um número complexo, tá? A forma algébrica de um número complexo. Como é que é o jeitão dessa forma algébrica? É assim, ó. Z igual a mais BI. Tá? Uma forma generalizada de escrever, tá? Forma geral.
Observe uma curiosidade. Este A é a parte real do número complexo. E esse B que está multiplicando o I é justamente a parte o quê? Imaginária. Tá? Só que uma observação, tanto A como B, eles são números reais. Ai, bara, já não entendi. Esse B não está multiplicando o I, então ele passa a ser tudo imaginário. Mas tanto o A como o B é um número. Não importa que número seja esse, tá legal? Mas é a parte real e a parte o quê? Imaginária. Aí vem uma curiosidade, né? Pode acontecer de ter um número complexo somente com a parte imaginária? Pode. Aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos verdes aqui? São números complexos que tem imaginário puro. Mas pode ter, olha esse caso aqui, ó, um número complexo que tem a parte real e tem a parte o quê? Imaginária, tá? Então pode acontecer? Pode. Se tiver só a parte imaginária, é chamado de imaginário puro. Pode ter somente a parte real? Sim. A partir de agora, todo número pode ser chamado de complexo. Por quê? Olha aqui. O conjunto dos números complexos não engloba todos os reais? Então, a partir de agora, todo quanto é número pode ser chamado de complexo. Só que uns têm somente a parte real, outros têm somente a parte imaginária, e pode acontecer de ter parte real e parte o quê? Imaginária. Só por curiosidade. Determine o valor de K para que o número complexo Z igual a K menos 4 mais 3I. Observe. Isso aqui, ó, que eu estou grifando em amarelo. É ou não é a parte real? O A. Dá para enxergar isso, professora Isabelle? Sim. E esse mais 3 que está multiplicando o I, não é a parte imaginária? Seria o B? Ok. Tá. O que o problema está pedindo? Ele está falando assim, ó, determine o valor de K para que esse número seja imaginário? Puro. O que é imaginário puro? Ele não está misturado com nada. Significa dizer que a parte real obrigatoriamente tem que ser igual a quanto? Zero. Porque daí não vai ter a parte real. Então, quem que é a parte real? Não é o K menos 4? Isso tudo não tem que ser igual a zero? Daqui você tira, portanto, que o K tem que valer quanto? 4. Então, ele está pedindo, determine o valor de K para que ele seja imaginário puro, o K tem que valer 4. Porque, ó, coloca 4 aqui, fica 0 mais 3i, ou seja, 3i é imaginário puro. Compreendeu essa primeira ideia? Eu ia falar para você sobre plano de Argand-Gauss, tudo, mas para o primeiro vídeo tá bom. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pergunta, tá bom? Um abraço, tchau!